Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos em mais uma noite de orações, mais uma noite de paz e tranquilidade, para que saiamos daqui melhores do que quando nós entramos. Então, nessa paz e nessa tranquilidade, com essa música suave que nos eleva, nos tranquiliza mais ainda, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus te damos, Senhor, por mais essa noite, onde todos nós estamos reunidos em nome de Jesus. Nós fazemos uma breve leitura, antes de começar propriamente dito a palestra da noite de hoje. O tema é um tema assim, bem tranquilo, minutos de sabedoria. A lição é 233. Contribua com a sua parcela para tornar mais belo este mundo. Um pequenino gesto, uma ação insignificante, podem melhorar muito o ambiente em que nos encontramos, elevar o entusiasmo de quem está desanimado, reanimar aqueles que estão desiludidos. Um simples aperto de mãos confiante faz renascer, por vezes, a coragem de quem estava por fraquejar. Então, contribua com algo de seu para tornar mais belo este mundo. Ou seja, nós temos sempre a oportunidade, de alguma forma ou de outra, contribuir para que façamos a vida do próximo melhor, ou a nossa também, invariavelmente, fazendo a vida do próximo melhor, fazemos também a nossa vida melhor. Esse entendimento faz com que nós possamos ser úteis tanto ao próximo como a nós mesmos. Nós vamos falar a respeito, o Sidney vai trazer para nós o tema propósitos da vida, tá ok? Por favor, Sidney, seja bem-vindo, que os amigos espirituais possam acompanhá-lo hoje e sempre. Boa noite a todos. Preciso passar aqui. No próximo domingo, às 10 horas da manhã, o Abrigo do Luz vai realizar o bazar beneficente. Então, estão todos convidados a comprar peças baratinhas e ajudar na casa. O nosso encerramento às terças-feiras será dia 17/12. E às quintas-feiras, o encerramento será dia 12/12. O retorno 7/1 nas terças-feiras e às quintas-feiras 16/1. Propósitos da vida. Boa noite. Vou posicionar aqui. Eu tenho muita preocupação com esse tema. É um tema que a juventude, a geração que está toda por aí, eles mudam de emprego de um lado para o outro, desistem de algo
porque falam que não está de acordo com o seu propósito. E no DEPOI nós temos muito essa conversa, no departamento de orientação, né? Ah, eu não estou feliz, eu não estou sabendo o que fazer, não estou feliz com nada. E aí eu comecei, dentro da própria doutrina, né, a vasculhar, e fala muito sobre propósitos. Teve um dia desses, o meu menino veio 5 horas, 5:30 da manhã, e na segunda, no final de semana, na segunda ou terça, eu falei, menino, qual foi isso? Porque sempre quando ele sai animado e volta, né? Você não está percebendo não que você não está fazendo o que você quer? Que você sai na empolgação e aquilo não está te satisfazendo? Porque é difícil satisfazer, né? Molecada. E aí é por conta do financeiro que gastou, pelas vontades que passaram, né? Então basicamente o propósito, a briga do propósito é quando nós estamos fazendo algo fora daquilo que não foi programado para nós. Então o nosso espírito, ele está querendo ir para a direita, né? E nós estamos indo para o outro lado. Então eu vou falar mais adiante sobre profissões, sobre tudo aquilo que está fora do nosso propósito. Então vamos aqui começar contando a história. Acho que não tem nenhuma aqui. Dona Maria. Dona Maria desencarnou num hospital. Muitas pessoas podem desencarnar em casa, mas no hospital que é o mais comum. Sim. Logo que ela desencarnou no hospital, como que aconteceu o processo? Que a maioria dos casos é desta forma. Dona Maria estava lá, dormindo, e de repente ela fez a passagem e veio o enfermeiro. Dona Maria, vamos dar uma volta? Só que esse enfermeiro já estava no outro plano. Pegou o braço dela e começou a andar pelo hospital. E ela começou a falar, nossa, eu melhorei, né? Nossa, melhorou. Esse hospital é tão bom. Exatamente, é diferente, né? A senhora estava desacordada e teve reforma, né? Então a passagem foi feita de uma maneira leve. Ela foi entendendo. Passou algum tempo, ela recebeu as visitas. Nessas visitas, algum parente que já tinha ido. Muito provavelmente um pai, uma mãe, porque é onde você vai mais abraçar do que você contestar. Você vai, ao mesmo tempo, querer saber o que aconteceu com você, mas você vai estar tão feliz de estar vendo teu pai e tua mãe lá, né? Que você vai entender. Ela falou, nossa, subiu minhas dores. Dona Maria fez essa passagem. Como que funciona depois disso? Tudo isso é para nós chegarmos ao propósito. Será apresentada a Dona Maria, quando ela chegar no plano espiritual, isso tudo, se for tudo tranquilo, depois de um tempo, depois que ela entender que desencarnou, será apresentado para ela tudo aquilo que ela tinha se comprometido a fazer na encarnação, né? Tudo aquilo que ela fez e tudo aquilo que ela deixou passar. E muitas vezes nós deixamos passar por conta de distrações, né? Por conta de procrastinação, por conta de que a vida te leva para o outro lado. Então foi mostrado para ela, ela tinha combinado uma coisa, olha, você vai fazer isso, quando você tiver certa idade, isso, você vai constituir uma família, vai ser difícil, você quer encarnar, vai ser difícil. A família diz, não, eu quero, porque eu preciso me fortalecer essa parte aí da minha vida. Ela aceitou tudo e algumas coisas, ela conseguiu muitas coisas, outras não. Então no primeiro momento será apresentado para ela tudo isso aí. No segundo momento, quando ela já entendeu, né, que ela vai ter que voltar futuramente, passar pelas mesmas provações que ela não conseguiu enfrentar com resignação, com vontade, propósito que ela não conseguiu cumprir. Muitas vezes a pessoa se comprometeu a ser uma pedagoga, né, a ser um político,
e usou oratória para outras coisas, até quis ser político, mas não foi um bom político. Esse que se viu. Então ela vai em tudo isso aí. No segundo momento, ela vai começar a estudar, a se aprimorar e a entender o caminho que ela deveria ter seguido. Então provavelmente vão ter professores no campo espiritual, mentores mesmo, pessoas que vão preparar ela para ela entender, e isso aí decorre muitos anos, 50, 60, 80, de repente estamos falando aí de 200 anos, mas a pessoa, ela vai cumprir o que ela não cumpriu aqui, ela vai ter que entender do outro lado. No terceiro momento, começamos a falar do propósito. No terceiro momento ela é chamada, quando ela já está fortalecida, ela é chamada para começar a planejar o seu planejamento reencarnatório, como vai ser a próxima reencarnação. Então nesse instante, falam assim para ela: olha, você rateou lá, porque você deveria seguir o lado do ensino, da pedagogia, né? E você resolveu trabalhar em banco e você nunca foi feliz, né? Então agora você vai nascer numa família. Nós estamos te propondo aqui uma família com alguma escassez, mas uma família de estudantes, uma família de professores. Escassez, professor não é pouco. Vai ser difícil. Você topa? Ela começa a entender, começa a topar. Olha, o seu planejamento era dessa forma, dessa forma, dessa forma. O teu corpo, você fez mau uso de algumas ferramentas que foram dadas a você. Então, sei lá, você fumou muito, isso te atrapalhou em ânimo, né? Ou você comeu muitos doces. Então, e aí? Como que nós vamos fazer? Então, ela mesma escolhe, às vezes, vir com uma diabetes, vir com uma asma, né? Para poder evitar de ela ratear de novo naquilo que ela deveria fazer. Então, nesse terceiro momento é onde nós começamos a desenhar o nosso propósito. Todos nós temos alguns propósitos. Então, quando nós percebemos que estamos fazendo algo e aquilo não nos agrada, só que nós temos que fazer, nós temos que ou terceirizar isso. Normalmente uma mãe não consegue, né? Mas ou devemos terceirizar para outras pessoas fazerem. Quando nós fazemos algo que, mesmo cansado, nós encontramos energias dentro de nós para realizar, por exemplo, vir aqui no centro, é uma coisa que nós nos identificamos como um propósito, porque muitas vezes a casa está caindo para todos os lados e nós sabemos que estamos aqui, nós temos que vir, e isso faz reiniciar a nossa... Então, uma coisinha aí que eu já achei, quando as pessoas têm o hábito de ler, que chega, gosta daquele momento da leitura, né? E qualquer coisa que as pessoas chamam para fazer alguma coisa, aquilo te incomoda, porque você queria estar fazendo aquilo é um propósito, é um caminho. Então, assim, nós temos que, aos poucos, indo descobrir profissões, relacionamentos. Não esqueçam que nós escolhemos tudo isso. Na profissão, acho que a gente erra mais do que no casamento, porque no casamento é uma baita escola para a gente. Então, acredito que seja um baita de um propósito que você vai ter que passar ali, né? Então, assim, você vai ter que escolher, você vai ter que... Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 719. Merece censura o homem encarnado por buscar o bem-estar? Essa pergunta aqui
está dizendo assim, o homem é censurado dele buscar o prazer? O ser humano? Kardec perguntou para o Espírito da Verdade. Isso tem muito a ver com o nosso tema, porque na maioria das vezes que nós nos perdemos no nosso propósito, é porque nós fazemos muita confusão nessa pergunta aqui, porque tudo é permitido, mas nem tudo é conveniente, né? Nós, aqui dentro da doutrina espírita, a coisa que mais nós escutamos, além de reforma íntima, caridade, é livre-arbítrio. Então, muitas vezes, a busca pela porta larga, né? pelo prazer imediato, pela conquista imediata, isso nos faz sair do nosso propósito. E muitas vezes, eu estou falando aí de uma Black Friday que teve na sexta-feira, né? O consumo, o absurdo das pessoas saírem de casa e outra, todo esse consumo que existe aí, às vezes a gente sai do nosso propósito, que é pelo prazer imediato, sem falar de outros que estão por aí. E como que nós podemos identificar, assim, dentro de nós? Também eu vou continuar com a pergunta 719 mais para frente. Sabe aquela coisa que nós fazemos de forma natural, que as pessoas próximas nos elogiam? Tipo, as pessoas nos elogiam e nós nem damos valor. Nós somos bons aqui e não damos valor. É só nossa mesmo. Você tem uma mão para isso? Meu amigo lá gosta de mexer muito com mecânica, com essas coisas. Eu acho que não sei tocar uma lâmpada, né? Pessoas que desenham naturalmente, pessoas que cortam roupa, pessoas que fazem trabalho voluntário. Isso aí é um propósito. Quando você é muito elogiado no pequeno, médio, na idade adolescente, né? Pergunta 719 entra aqui. Eu falei assim, fiz isso aí pro meu menino, né? Tem 22. Fui falando para ele isso. Eu falei, o que você gosta de fazer que todo mundo te elogia? Ele falou, música. E o que você gosta de fazer mesmo quando você está cansado? Tipo assim, que as pessoas continuam te elogiando, que você encontra forças. Ele falou, também, tocar. Aí eu falei de novo, e o que você faz? O que mais, né, nessas duas perguntas? Aí foi que entra a pergunta 719. Ele tinha resposta para todas as outras: jogar videogame. Jogar videogame. Está cansado? O que faz você? Jogar videogame. Achar a energia dentro. E essa pergunta 719 responde, porque ele está saindo do propósito dele. Então, o nosso propósito ele não pode ser ligado a coisas que nos dominam, né? Então, o que você gosta mais de pizza? De jogar videogame? Então, ela fala assim, os prazeres, né? O homem ele tem livre-arbítrio de tudo, só que vai te levar longe do propósito. O negócio é meio complexo. Então, quando nós estamos fazendo algo ao próximo, as pessoas elas frequentam aqui o Abrigo de Luz porque elas têm prazer de frequentar o Abrigo de Luz. Elas têm prazer de armar tudo isso que vai ter no sábado aqui, o nosso Papai Noel, né? Elas têm prazer de ver aquelas crianças correr, de ver o pessoal ir tomar a câmara de paz. Isso aí é um propósito. Elas encontram a força, né? Então nós temos que olhar para dentro de nós e das pessoas que estão próximas de nós, começar a enxergar, não só olhar, né? Porque muitas vezes nós vemos as pessoas assim, trabalhando, pegando ônibus, né? E você sabe que a pessoa tinha uma outra ideia da vida dela. Às vezes teve filho mais cedo, né? Aconteceu problema, teve corte em empresa, teve que ir para outra profissão, né? Só que essas pessoas não estão enxergando que a vida está levando ela para o propósito. Muitas vezes a pessoa tem o dom de ensinar, tem o dom de cuidar de criança,
tem o dom de alimentar os outros, né? E ela está só se pegando no que ela não fez, ela não sabe. E se todos tivessem a noção do que é você chegar perto de um próximo, por exemplo, você vai lá dar o passe, eu já aprendi ali com o seu Nelson, mas eu fazia de um jeito. Quando você vai dar o passe a uma pessoa, dentro, funciona assim: pensamento, coração, sentimento, estômago, posse, e a parte sexual, né? É a parte sexual. A maioria das nossas distrações entram por esses campos. Então, o passe, pensamentos, sentimentos, estômago, que é a posse, que é o apego, né? E a parte sexual, que é onde nós fazemos mais M, é nesses pontos. Então, a turminha que está lá dentro, eles estão nesse momento, eles abrem um livro, eles começam a estudar, fazem uma leitura, que nem foi feito aqui, fazem um comentário, e nesse instante, quando eles têm noção que mais ou menos a palestra está chegando quase no fim, eles começam praticamente como se fosse um Maracanã, porque não são só eles que estão lá, é uma turma. Eles começam a torcer por vocês, pelos encarnados e pelos desencarnados. Por isso que se chama câmera de passe. A pessoa vem para lá, vai ter uma câmera, o ar até muda. Se vocês tiverem essa observação, o ar até muda, porque é um monte de oração que está vindo em direção. Então, quando vocês se prontificarem a vir aqui ao Abrigo de Luz, o plano espiritual já está tomando conta de cada um, já está pegando os fluidos que vocês precisam, lá o médium. Então, quando o médium vai dar um passe em vocês, ele vai trocar essa energia, como se fosse uma diálise daquela oração que eles estão fazendo lá, e vai nos colocar no eixo. O que isso aqui tem a ver com propósito? Porque é a hora de pedir, é a hora da gente se achar, da hora da gente se encontrar. Quando temos a sensação de paz, quando eu falei para vocês, a minha sensação de paz é ficar no cantinho lá, lendo, sossegado, né? Ficar pensando. Quando estamos cansados, logo aparece uma tarefa e do nada queremos fazer esse negócio. Eu conheço gente que é louco para aparecer um buraco na parede para tampar, para pintar, para lá morto, né? Porque a pessoa gosta, ela é reconhecida, não, isso é caprichoso, né? Tem gente que é na parte o Anderson mesmo, né? Na parte de TI, na parte assim, o rapaz fica, você vai conversar com ele sobre uma coisa, ele faz lanche assim. Então você vê que tá dentro do negócio dele, né? Você vai conversar com uma outra pessoa sobre música, ela começa a falar dos discos dos anos 80, de Beatles, de não sei o que, você vê que está dentro, a pessoa fica feliz. E quando você fala com alguém sobre aquilo que ela gosta, você conquistou essa pessoa. Quando você conhece uma pessoa e você quiser fazer essa pessoa se sentir aliviada, você entra num assunto que ela domina. Então todos nós sabemos, você pergunta para ela um assunto que ela domina, você sabe que ela domina, se está no meio nosso. Então, se você vai perguntar para um amigo seu que é advogado, pô, aconteceu isso, né? Informalmente, não como consulta, né? Porque advogado é danado. Ele vai te falar um monte de coisa. Danado. Você vai perguntar, apesar que a gente pergunta, ele já vai, né? Ele vai te falar um monte de coisa que ele ganhou, ele está dentro do propósito dele, ele está feliz com aquilo. Na minha profissão, por exemplo, de vendas, às vezes eu fico chateado, que eu vou no cliente, ele tem 10 lojas. Antigamente você tinha que negociar. Tá lá, né? A pessoa senta no computador, começa a olhar para a tua cara, e o sistema mesmo já dá as faltas, só que você fica 40 minutos sentado na frente da pessoa, e ela está lá digitando o seu pedido. Ficou sem graça. Tá pronto, tá, manda por e-mail, vai, porque eu não vou imprimir mais nada aqui não, né? Tá, manda por e-mail.
Antigamente não, você conversava, agora está numa época mais fria, dá para vender isso, né? É o próprio computador ali que dá. Então assim, hoje em dia, eu tenho alguns clientes que eu me enxergo dentro do meu propósito, e tenho outros que eu acho que ele que não está, porque virou ali. Exemplificar a tristeza ligada à distância do propósito. Então, sempre quando estamos tristes, chateados, muito provavelmente é o nosso mentor querendo nos empurrar para o nosso lado, para o nosso propósito. Quem faz terapia sabe que quando aprende a falar não, terapia, que a terapeuta te convence a começar a usar mais o não, né? A pessoa se liberta de um monte de coisa, porque ela está dentro do propósito dela, ela está focada. Se você pegar os grandes, os executivos, né? As pessoas que estão mais envolvidas aí com dinheiro, com foco, com prosperidade, eles não fogem daquilo que eles se programaram. Então o propósito tem muito a ver com as nossas metas a pequeno, médio e longo prazo. Isso é essencial. O que eu quero dizer com tudo isso aí? No fundo, a maioria das questões de propósito está ligada à falta de fazer algo ao próximo. Aqui no Abrigo de Luz nós temos umas 4 salas lá em cima, 2, 3 vazias. Poderia ser local para dar aula de música, poderia ser local para dar aula de inglês, né? Quantas pessoas que estão por aí que poderiam fazer isso? Poderiam, sei lá, até podia afastar as cadeiras aqui e fazer ginástica para a terceira idade. Mas em algum momento nós vamos encontrar aquela pessoa que já aposentou tudo, mas quer se sentir, né? Então os templos, as casas religiosas, elas estão aí, os orfanatos, estão aí para nós praticarmos o nosso propósito. Alguns vão ter que produzir nesse propósito, para feliz tudo. Só que se você não reverter todo aquilo que você conheceu para o próximo, você vai ficar sempre angustiado. Porque nós ganhamos tudo lá do alto. Nossas pernas, nossa saúde. Devemos sempre saber que a única coisa finita é o tempo. Então, por exemplo, o que nós estamos conversando aqui, daqui a 1 minuto, já foi. Esse encontro é único. A única coisa que nós temos finita é o tempo. Então, quando aprendemos que não são os problemas que nos atrapalham, e sim como reagimos a eles. Problemas todos terão, dificuldades todos terão, doenças todos terão, separação todos terão, perder entes queridos todos nós teremos. Só que a nossa situação é o seguinte: como nós vamos reagir a isso? A diferença da pessoa que está dentro do seu propósito é a forma como ela reage a tudo isso. Eu sou uma pessoa que eu sempre digo assim, foguete para frente, porque problemaços direto, como todo mundo. Aí eu falo, não, vamos seguir. Quando eu aprendi que cada um é responsável pela sua encarnação, isso colocou eu dentro do meu propósito. De pensar assim, se incomodava, né, com esse mundo que normalizaram tudo, normalizaram drogas, normalizaram tudo. Eu estava falando com o meu amigo ali hoje. Isso me tirava, me deixava. E eu falei, não, o que eu posso fazer é ajudar se a pessoa cair, mas eu não posso mais perder minha noite de sono, porque o mundo está de ponta cabeça.
Quando não conseguimos controlar as coisas, e na maioria das vezes nós não temos controle sobre as coisas, é a nossa fé que aí vai aparecer. Então, um probleminha de saúde, se você fizer tudo, ir no médico, se tratar, fazer os exames, fazer todo o tratamento que for passado, o protocolo, né? É nisso que você tem controle. Aí você vai ter que colocar sua fé para administrar isso aí. Não adianta a gente ficar cego. Encontrar o nosso propósito vai nos trazer uma conexão incomparável. Para isso precisamos ter objetivos a médio e a longo prazo. E tem um caso aqui para encerrar do seu Mário, que ele sempre teve como profissão contador. Sempre foi contador. E ele não é um contador feliz. E a empresa era próspera, tinha tudo. A empresa foi herdada, começou a trabalhar novinho lá com os pais. A empresa foi herdada, patrimônio. E o homem estava ficando até doente. Chegou um certo momento, ele ficou realmente doente. Pegou uma doença lá que vai, eu esqueci o nome, tinha uma resumir aqui, que vai atrofiando, né? Ele não pôde mais exercer a profissão, né? Na verdade, ele até poderia, como consultor, ficar lá ajudando, né? Porque ele conhecia tudo do escritório. Mas não, ele resolveu continuar sendo acionista e foi ser professor. Ele começou a ensinar gestão financeira, fazer contabilidade gratuita. E ele se encontrou. Ficou uma pessoa que antes no trabalho era assim, apreensiva, era muito, né? As pessoas falam, nossa, o que aconteceu com você? É aposentadoria? E ele falava, é aposentadoria, mas ele estava sabendo. Ele começou a ter paixão pela vida. Ele começou a querer viver 100 anos. Ele falou, não vou morrer não, né? Então ele começou a ensinar a parte financeira, né? Como se fosse uma casa assim, com crianças maiores que seriam, né? Então o propósito tem muito a ver com o outro. Nós temos que buscar o nosso propósito, mas a maneira mais fácil de a gente se conectar com o nosso propósito é você ter um outro para ajudar. Por isso que existe tanta necessidade no mundo. E na realidade a necessidade é a nossa cura. É o nosso caminho. A mensagem que eu deveria deixar aqui, que eu deixei, é essa. Tá bom? Agradeço a todos vocês. Tranquilos e serenos, calmos que estamos, nós vamos agradecendo a Deus por mais essa oportunidade divina na assistência da noite de hoje. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar e sermos auxiliados pelas forças do bem que harmonizam o mundo. Dessa maneira, pedimos a esses amigos espirituais, a esses mensageiros da paz, que possam fluidificar as águas dessa mesa, que possam fluidificar as águas dessa casa, fluidificando também as águas que estão em poder dos nossos ouvintes e dos nossos frequentadores,
como os amigos espirituais também harmonizam e fluidificam o ambiente e as águas que estão na sala de paz. Eles colocam bálsamos curadores e salutares, energizantes, que vão nos fazer bem, que vão transformar o nosso psiquismo, para que tenhamos a noção de que o propósito divino habita em nós e aos poucos nós vamos descobrindo esses propósitos divinos. Muito obrigado, amigos espirituais. Nos ajude e acalente os nossos corações. Harmoniza nossas mentes. Harmoniza os nossos corações. Dessa maneira, depois de muito recebermos, nós vamos doar, através dos nossos pensamentos, dando qualidade a esses nossos pensamentos, e vai emanar de nós energias benfazejas que vão de encontro às energias espirituais benfazejas, e os amigos espirituais vão direcioná-las a quem mais tiver necessidade. Dessa maneira, nós nos colocamos em harmonia com as músicas, em harmonia com as luzes da casa. O nosso psiquismo fica mais leve, mais tranquilos, e emana de nós energias salutares, vibrando muita paz e muito amor a todos os nomes que se encontram na caixinha de vibrações, vibrando muita paz e harmonia a todos nós, trabalhadores do bem, a todos os hospitais, que os médicos socorristas, os médicos do espaço, possam acalentar os corações de todos que estão necessitando. E assim, nessa paz e em tranquilidade, também nós vamos vibrando muita tranquilidade, muito amor a todas as casas de oração, para que elas possam continuar recebendo a todos aqueles que a procuram. Mestre querido, amigos espirituais, nosso anjo da guarda, muito obrigado por essa noite de luz, muito obrigado por essa noite de oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Graças te damos, Pai querido. Muito obrigado, meu